Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo em Gênesis, capítulo de número 37. Desde domingo passado, eu estou um pouco resfriado. Viajei essa semana a trabalho e esse resfriado não foi embora ainda, mas eu creio que a hora ele vai. E confesso, pastor Renato, que ontem eu tinha me programado, ao decorrer da semana, Deus veio falando conosco. Nós temos um temor ao Senhor e quando é nos dada a responsabilidade de transmitir ainda a palavra do Senhor, esse temor aumenta ainda mais. E louvado seja Deus por isso. Eu peço a Deus que nunca tire isso de nós, porque Ele é santo e nós, como pecadores que somos, temos que ter esse tremor e temor. Mesmo que estamos no caminho, mesmo que estamos buscando a santidade. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? E eu não sei se é... Por que eu estou falando resfriado? Ontem eu falei, eu vou organizar o sermão. Peguei ali à tarde e eu tinha feito uma programação. Eu falei, eu vou terminar, depois eu vou trabalhar. Enfim, só que eu fiquei ali, pastor. Caneta estourou na mão, de tanto que você rabisca para cá e põe para lá e tenta achar a tal da proposição, né, pastor? Que é uma bênção na nossa vida. Enfim, irmãos, e lê livro, e lê, e vai. E uma coisa que eu fico muito preocupado é de não entregar aquilo que o Senhor quer que nós entregamos. Eu fui dormir já de madrugada, e aí eu não sei se é o resfriado, se é a questão, a luta espiritual, se é tudo junto. Mas hoje eu estou diferente, eu estou meio... sentindo coisas que há tempo eu não sentia, né? Suando a mão, enfim. Mas eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida, amém? Eu vou confessar algo aqui. O pessoal me pegou de bode expiatório aqui nessa comunidade. Eles falam que eu sou incisivo. Mas os pastores aqui pegam pesado, irmão. Mas não é por causa dele, é porque a palavra do Senhor é a exortação. Só que é a exortação que muda a vida do homem, que muda a vida da mulher, amém? E eu quero aqui compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E convém que nesta manhã, mais uma vez, Ele cresça e eu diminua. Porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos quão falhos nós somos e tão frágeis que somos, amém? Porém, existe um Deus, diga assim, existe um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Livro de Gênesis, capítulo 37, vamos ler a partir do versículo de número 3. Essa água aqui é para mim ou já está aqui? Deixa eu beber uma água. Se eu espirrar ou tossir, você dá glória, irmão, porque a gente não pode correr daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Antes de lermos o texto, fala para esse irmão aí, que bom que você veio. Como eu estava falando, né?
Eu peguei a fama, Marinho, de incisivo aqui, né? Aí eu falei para os pastores que hoje eu ia pregar 7 passos para a vitória. Eu não vou pregar 7 passos para a vitória, mas eu vou te falar uma coisa. Se você prestar atenção na palavra de Deus e seguir o que Deus quer falar, você vai ser um vitorioso, em nome de Jesus, amém? Diz assim o texto: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram: seus irmãos reinarás com efeito sobre nós. E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Aleluia. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Versículo 18. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas externas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. Versículo 28. E passando os mercadores, 23, 25. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de israelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos proveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Versículo de número 28 diz assim: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José os alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos israelitas. Estes levaram José ao Egito. Só até aqui. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui na vida de José que a partir do momento que ele é amado pelo seu pai, a partir do momento que ele recebe uma túnica, ele que já não era muito quisto pelos seus irmãos, ele que já era rejeitado,
Porque nós vamos ver que José, melhor dizendo, ele sempre estava com os filhos de Bila e de Zilpa, que eram as servas de Jacó. A história é muito conhecida, então nós sabemos que Lia era a esposa de Jacó, a primeira esposa, Raquel, a sua segunda esposa, e tinha também Bila e Zilpa, que tinha filhos com Jacó, porém eram servas. E José, mesmo sendo filho de uma das esposas de Jacó, ele ficava com os filhos das servas. Então aqui é nítido, pastora Lídia, já uma rejeição. Aqui é nítido já uma situação desagradável, uma situação difícil. E trazendo para a nossa realidade e usando de pano de fundo para tudo aquilo que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã, nós vemos que a partir de quando nós recebemos algo do Pai, que tipifica aqui Deus, algumas coisas, Alberto, vão começar a acontecer. E nós poderíamos colocar que quando nós recebemos o chamado, quando nós recebemos uma promessa, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar adversidades, provas, mas a palavra que eu quero usar nesta manhã é obstáculos. Diga comigo, obstáculos. Porque se nós formos olhar de uma maneira carnal, de uma maneira humana, o obstáculo nada mais é algo que vai nos impedir de chegar aonde nós queremos chegar, aonde nós precisamos chegar. Quando nós pesquisamos sobre o significado da palavra obstáculos, nós vamos ver que é algo que dificulta ou impede a realização de um movimento ou que pode atrapalhar a progressão ou a projeção de algo ou alguém. De uma maneira mais simples, é aquilo que causa dificuldade ou impedimento. Se formos olhar os sinônimos desta palavra, a dificuldade ou melhor, o obstáculo é contratempo, é também embaraço, dificuldade, estorvo, impedimento ou empecilho. Uma coisa é fato, olhando para a Bíblia Sagrada, e nesta manhã em especial olhando para a vida de José, pastor Renato, que na vida daquele que é chamado, na vida daquele que é escolhido, é eminente, depois do chamado, um sofrimento. É eminente, depois do chamado, muitos obstáculos. Porém, como eu disse, na vida de uma pessoa natural, o obstáculo é algo que vai atrapalhar. Mas na vida do crente tem que ser diferente, evangelista Marco. Na vida do crente, o obstáculo tem que nos projetar. Diga assim, o obstáculo vai nos projetar. Quem crê assim, diga amém. É interessante olhar para a vida de José e entender, no capítulo de número 30 de Gênesis, do versículo 22 ao 24, vai relatar o nascimento de José. José, ele nasce na época em que Jacó, seu pai, ainda estava trabalhando para Labão, seu sogro. Foi o primeiro filho de Raquel, como prova do fim da sua esterilidade. Ou seja, Jacó já no seu nascimento, ele já vence o primeiro obstáculo, porque é impossível uma mulher estéril gerar. Mas Deus, aleluia, quando Ele escolhe, está escolhido.
Tem gente que está olhando e fala, é impossível, mas Deus fala, eu quero, eu vou fazer. Aleluia. Já tinha 10 irmãos, mas Deus pega Raquel, que era estéril, aleluia, e através da vida de José, Deus já faz com que ele vença o primeiro obstáculo. Quando nós pegamos o texto que conta a vida de José, vai ser do capítulo de número 37 ao 50 do livro de Gênesis. Quase, aproximadamente 1/3 do livro vai falar sobre a vida de José. Começa no capítulo de número 37, onde nós lemos alguns versículos. Com ele aos 17 anos de idade, e onde já existia uma amarga rivalidade com os seus irmãos. E aí, trazendo para mim e para a sua vida, nós precisamos entender isso aqui nesta manhã. Porque nós queremos a promessa, evangelista Alan, mas nós achamos que nós vamos ter uma vida comum, como todos que ainda não a receberam, e não é assim que acontece. Olhando aqui para a vida de José, quando ele recebe esta promessa, e uma coisa que potencializa isso é a túnica, que acaba simbolizando, aleluia, algo de diferente que Deus tinha com José. O primeiro obstáculo que ele vai ter que vencer é o ódio dos irmãos. Eu quero te falar uma coisa nesta manhã. Se você de fato serve a Cristo, se você de fato está agarrado à promessa de Deus que está sobre a sua vida, é impossível você não viver essas coisas que José viveu. Eu não sei, possa ser que esteja na nave da igreja novos convertidos, possa ser que esteja na igreja pessoas com 10 anos de conversão, com 15, com 20. Dificilmente, Anderson, aqueles que já têm uma caminhada com Cristo não viveram essas coisas. E deixa eu te falar uma coisa, já para você ficar esperto, ligado, se você não viveu ainda, você vai viver. Porque é necessário que isso aconteça. Mas como já foi dito aqui pela nossa evangelista Keren, e aí eu me alegro, porque eu confesso que eu estava apreensivo, mas confiante no Deus que me chamou. Mas quando o pastor abre o culto lendo Jeremias, onde o texto fala que nós não podemos confiar na força do nosso braço, mas em Deus, Deus já confirmou a palavra no meu coração. Porque o problema não é os obstáculos, o problema é como você vai lidar com eles. José teve que aprender a suportar as percas e as situações adversas para que alcançasse aquilo para qual Deus tinha com a vida dele. Tem muita gente que não chegou ainda onde Deus quer. Tem muita gente que até parou no caminho, saiu até do caminho. Mas hoje Deus vai dar a oportunidade de você retornar. Usando aqui de exemplo a vida de José, mas eu poderia usar inúmeros exemplos. José foi odiado, sim ou não? Quem pode abrir a Bíblia para mim em João, capítulo 15, versículo de número 24? Eu poderia fazer um paralelo com vários personagens da Bíblia. Mas eu vou fazer aqui só para te aguçar com um só. Só um. Quem pode ler para mim João 15, 24? Oh, glória.
Amém, varão. Um dia eu vou ter uma voz assim. Jesus foi odiado, sim ou não? Aí deixa eu falar uma coisa, crente. Você quer tudo do céu, mas não quer ser odiado pela terra. Aleluia. José foi sim governador. A Bíblia fala em algumas traduções que Deus colocou ele por pai de Faraó. O homem mais poderoso, aleluia, daquele período, daquela nação que era poderosa, que era dominante. Deus pegou, aleluia, um menino que não tinha possibilidade nem de nascer, porque a mãe era estéril. Deus dá vida para ele. Aos 17 anos ele segue sendo perseguido dentro da sua própria casa, mas ele se manteve crente, pastora Lídia, acreditando no sonho. Aleluia. Eu já vi muitas pessoas dizendo: José foi boca aberta, foi fofoqueiro. Não, meu irmão. Quem tem um som, quem tem promessa de Deus, ei, se você não confiar naquele que te prometeu, aleluia, você vai confiar em quem? José com 17 anos era menino, sim, era um jovem, mas ele já sabia quem tinha dado o sonho para ele. E na trajetória, na caminhada de José, nós vamos ver que o ódio dos irmãos, que foi o primeiro obstáculo na vida dele, não parou ele. Não parou ele. Mas os irmãos dele também assim o invejaram. Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava-o consigo mesmo. Ou seja, seus irmãos tinham ciúmes de José. E nós sabemos que o ciúme, ele gera inveja. Porque quando você tem certeza daquilo que Deus tem para com você, você não precisa ter ciúme do irmão. O que Deus tem com o pastor Renato é com o pastor Renato. O que Deus tem com o evangelista Leandro é com o evangelista Leandro. O que Deus tem com o Renilson é com o Renilson. O que Deus tem com o Kaique é com o Kaique. Mas o importante é que Deus tem uma promessa para cada um de nós. E eu já quero liberar a primeira desta manhã. Deixa eu te falar uma coisa. Quer o nosso inimigo ou não, quer o inferno ou não, todas as promessas estabelecidas sobre a sua vida vão se cumprir. Quem gosta de ser odiado aí? Você gostando ou não, você vai ser, meu irmão. Quem gosta de ser invejado? Você gostando ou não, você vai ser invejado. Mateus 27, 18, quem pode abrir para nós? Oh, glória. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que estava com José em todos os momentos de aflição é o Deus que vai estar com você. Aleluia. Quem pode ler? Oh, glória. Entregaram quem, igreja? Jesus. Mesmo ele sendo santo, ele passou por o mesmo processo que José está aqui passando. E é interessante, pastor Renato, que quando vem os obstáculos, e a nível aqui que José está passando, quando vem as lutas, as dificuldades, a sensação que dá para muitos é de morte. E a morte tem esse papel de nos paralisar, porque você é crente, você serve a Deus, você quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui? Quem quer morrer? Levanta a mão aí que eu vou orar para Deus te matar agora. Nós não queremos morrer, pastor, mas nós queremos o céu, mas é normal, é da natureza. Então, se nós nos colocarmos no lugar de José, os obstáculos vão se agravando. Por quê?
Primeiro, eles odiaram ele. Segundo, eles invejavam a José. E em terceiro, eles conspiraram contra ele. O negócio vai ficando mais sério. Aleluia. E trazendo para os dias de hoje, e falando para crente, crente acha que só mata com arma de fogo. É o cara que vai roubar o celular, que nem aconteceu recente, dá um tiro naquele jovem de 17 anos e tira a vida dele por causa de um celular. Mas não, pastora Lídia. Na igreja tem muito crente matando os irmãos, matando com palavra, matando com atitude. Aleluia. Mas Deus te chamou para fazer a diferença. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: se conspiraram contra você, fica tranquilo, só permanece crente. Porque o Deus do sonho, o Deus da promessa, aleluia, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, vai ser o mesmo eternamente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Versículo de número 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Pastor Renato, quantas conspirações, quantas reuniões, quantas alianças, homem de Deus, para parar seu ministério. Algumas, Deus até nos revelou, Deus até mostrou, você até percebeu. Mas muitas, nós não sabemos, nós não vimos, mas Deus estava de olho. Os irmãos de José estão olhando, olha, ele está vindo, vamos matar. E Deus está falando, vai nada, vai nada. Aleluia. Esses obstáculos vão projetar José, aleluia, o governo da maior potência da época. Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas eu quero ser bem sincero para você nesta manhã. O caminho não vai ser fácil, aleluia, mas acredita, aleluia, se Ele prometeu, vai acontecer. Toca nesse irmão que está do lado aí, com carinho, com respeito. Vê se ele está vivo aí. Vê se ele está vivo. Fala, está vivo, irmão? Fala com ele para ter certeza, né, irmão? Fala, está vivo? Porque assim, não é para mim não, é para Deus. Eu não ouvi um glória, eu não ouvi um aleluia. Aleluia. Mas não é para isso que eu estou perguntando para você, ver se ele está vivo não. É que eu quero dar um tema para essa mensagem. Diga assim para esse irmão: aquilo que não te matou, te projetou. Fala de novo para ele entender. Fala, aquilo que não te matou, te projetou. De repente esse irmão ainda está no começo da caminhada, aí você fala para ele assim, ó, aquilo que não vai te matar, vai te projetar. Aleluia. Fala, toma posse dessa palavra, crente. Fala da glória, da aleluia, aleluia. Você não está no velório, você não está no cemitério não. Você está na casa de Deus, naquele que garante a promessa. Oh glória. Conspiraram contra ele. Terceiro obstáculo. E no quarto obstáculo, tentaram matar ele. Sabe, irmãos, tem obstáculo que vem na nossa vida, Cleito, que parece que vão nos matar. Tem pessoas, Cleito, que começam a viver essas coisas na igreja. Tem pessoas que Deus já forja lá no mundo. Por não conhecer a Deus, lá você não entende. Aí quando você vem para a casa do Senhor, começa a caminhar com Ele, Ele vai te mostrando. Isso foi para isso, isso foi para aquilo.
Se eu perguntar aqui, todo mundo quer ser governador, todo mundo quer mandar, até quem não tem o dom para isso. Mas ninguém quer ser traído, ninguém quer ser odiado, ninguém quer ser jogado numa cisterna, ninguém quer ser caluniado, ninguém quer ser preso injustamente. Aleluia. Ninguém quer ser esquecido pelo homem. Aleluia. Mas é necessário passar, aleluia, e romper obstáculos. O que para o mundo é algo para parar, para impedir. Para o crente, você tem que olhar para o obstáculo e falar: ei, é o seguinte, o obstáculo está aí. Aleluia, eu vou me projetar em cima desse obstáculo. Mas estão me caluniando, estão me perseguindo. Ô crente, que maravilha. O que seria de nós sem os nossos opositores? Aleluia. Imagina se José ficasse na zona de conforto. Nunca ele ia se tornar governador do Egito. Tem muita gente que não sai do lugar porque está acomodado. Mas preste atenção aqui. Deus vai mexer no cenário hoje. Aleluia, para te projetar. Aleluia, porque quando eu olho aqui, fazendo um paralelo com a vida de Jesus, é um sofrimento, aleluia, aparente, Maico. Mas o que para o homem é sofrimento, para Deus nada mais é do que uma ferramenta, aleluia, para colocar você aonde Ele quer te colocar. Mas Enilson, eu não quero sofrer. Vai continuar no mesmo lugar. Eu não quero ter obstáculos na minha vida. Vai continuar no mesmo lugar. Só com a promessa. Porque tem coisa, aleluia, que precisa acontecer para que as promessas se cumpram. Versículo 20. Vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Tem gente que vai te odiar só pelo sonho que Deus te deu. Tem gente que vai tentar te matar só pelo sonho que Deus te deu. Eu falo aqui, irmão, com muito temor, mas eu falo do que eu vivi em 10 anos de evangelho. Uma certa feita, eu sempre tinha oportunidade de falar de oferta na comunidade a qual fazíamos parte. E tudo que pediam para mim fazer, eu fazia e faço com muita alegria, porque é para Deus. E sempre eu falava de oferta, era uma coisa que o pastor sempre falava: fala de oferta. E eu falava, fala de oferta, e eu falava. Uma irmã abençoou a sala, a secretaria que tinha lá na igreja, com uma porta nova. A porta estava muito velha. Ela abençoou. E teve uma irmã que se levantou, que achou um absurdo a comunidade ter trocado aquela porta, pastora Lídia. Só que essa irmã, ela não sabia de nada. Ela achou que a igreja gastou um dinheiro na porta, e se gastasse, e daí? Eu não era pastor da igreja, eu era apenas auxiliar. E essa irmã, tomada de um ódio tremendo, mas o problema não era a porta. O problema era a promessa, o sonho. Como assim? Pega um traficante, aleluia, um adúltero, aleluia, e coloca no altar. E esse adúltero chega todo dia, aleluia, na igreja com um sorriso no rosto. Ei, meu irmão, essa irmã mandou mensagem para o pastor, acabando comigo, falando: você tem que prestar atenção, precisando de outras coisas, como você usa o dinheiro da igreja para trocar uma porta. Aí vem esse aí, toda hora falando de oferta. A irmã demoniou, irmãos. Muito ódio na vida de quem só tinha um sonho de Deus. Quem está entendendo? Quem você quer ser na história? O invejoso ou invejada?
Quem você quer ser na história? O perseguidor ou o perseguido? Aleluia. Isso é uma das coisas. Parece nada, né, irmão? Mas é difícil você não fazer nada para a pessoa e sentir um ódio assim. Pessoas que estão dentro da igreja. Aqui, nós estamos falando de uma família, irmãos. O irmão mais velho, a função dele é proteger os mais novos. Mas aqui eles queriam matar José. Mas não tinha nada a ver com José. Assim como está escrito em Coríntios, o Alan pregou uma vez essa mensagem, eu não esqueço, viu, Alan? Do vaso. Não é o vaso é de barro, mas é o que está dentro do vaso. Aleluia. É o que está dentro do vaso que atrai a ira das pessoas. É o que está dentro do vaso. Mas deixa eu te falar, o vaso tem dono, viu? O vaso tem dono, fica tranquilo. Se estão te perseguindo, se estão tentando te matar, o dono do vaso vai garantir, aleluia! Ninguém te toca! E cada prova, cada obstáculo, você vai sair mais forte. Ô glória! Abra comigo, Mateus 21, 38. Outro abra em João, por favor, 5, 16. Para ganharmos tempo. Ô glória! Fazendo um resumo da vida de José, a história dele começa a partir do capítulo de número 37, com ele aos 17 anos de idade. E como eu já disse, existia uma amarga rivalidade entre ele e seus 10 irmãos mais velhos. Aí, em ocasião, José contou aos familiares dos sonhos. Isso potencializou ainda mais o ódio que eles sentiam de José. Os quais prediziam que um dia seu pai e seus irmãos se inclinariam por ele, diante dele. Todos ficaram ressentidos com a atitude de José e profundamente enciumados pelo tratamento preferencial que recebia do pai. Quando Jacó o envia para supervisionar o trabalho dos seus irmãos, sem dúvidas, eles se lembraram dos incidentes anteriores. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que muitas vezes José ele trazia as notícias dos irmãos. E isso é uma coisa muito injusta, porque tem crente também, tem pessoas que vão te odiar por você falar a verdade, o que é certo. E isso não pode ser um empecilho na sua e na minha vida, porque o crente, ele tem que viver na verdade. Aleluia! Então, por causa desses incidentes, eles conspiraram contra ele, como nós citamos aqui já, e determinaram matá-lo, mas foram dissuadidos por Rúben, o mais velho, que chegara após a decisão tomada, e ele convenceu os irmãos a jogar José numa cisterna, pois tensionava resgatá-lo mais tarde. Tem hora que em meio aos obstáculos, Deus vai dando uns refrigérios, né, irmão? Os irmãos se juntam para te matar, aí Deus levanta um para... Por mais que a intenção não era das melhores, mas vamos matar não, vamos só jogar na cisterna. Amém? Os irmãos arrancam de José o símbolo do favoritismo do pai, uma túnica multicolorida. E sem o conhecimento de Rúben, venderam o rapaz para uma caravana de comerciantes. Qual o texto que eu pedi para abrir? Mateus 21, 38. Quem pode ler, por favor?
Aqui Jesus está contando uma parábola onde o lavrador deixou na mão daquelas pessoas e quando apareceu o filho do dono, eles queriam matar. Como eu disse no início da mensagem, só por você ser portador de uma herança vão tentar te matar. Mas eu não tenho nada, eu não conquistei nada ainda. Aleluia, mas você tem uma promessa. Olha para essa pessoa e fala, você é portador de uma promessa. E consequentemente, aleluia, você tem uma herança. Aleluia, que o Pai deixou nas tuas mãos. Aleluia, e podem até tentar te matar. Aleluia, mas o Pai que está no céu, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra. Oh, glória! João 5,16. Quem pode ler? Oh, glória! Você leu só o 16, pastor? 17 e 18, por gentileza. Amém. Como eu disse, irmãos, às vezes o motivo, de repente você se questiona, por que disso? Por que tanto ódio contra a minha vida? Só de você querer fazer o bem, vai se levantar pessoas que vão querer te matar. Essas pessoas também são obstáculos na vida do crente. Porém, esses obstáculos não são para nos parar, são para nos projetar. Diga, os obstáculos não são para nos parar. Esses obstáculos são para nos projetar. Aleluia. Os irmãos de José arrancaram de José o símbolo do favoritismo do pai. Uma túnica multicolorida. De repente, na caminhada, foi-se arrancado algo que você julgava importante, se tratando do seu ministério. E isso foi um obstáculo para você e fez com que você parasse. Aleluia. Eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, não pare. Essa perca pode ter gerado um sofrimento muito grande na vida de José, só que não matou ele. Tudo que os irmãos fizeram contra José, a intenção era matar. Mas diga assim, não matou. Falei, aquilo que não mata, projeta. É interessante que eu vejo aqui na vida de José, como eu disse, 1/3 do livro de Gênesis vai falar da vida de José, do capítulo de número 37 ao 50. E nós vamos ver que José, depois ele vai ser vendido para os compradores de escravo. Mas você não vai ver um José murmurando. Você não vai ver um José querendo tirar a própria vida. Você não vai ver um José Anderson querendo desistir. Você não vai ver um José querendo mal para aqueles que o fizeram. Você vai ver um José evoluindo a cada obstáculo. Porque ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. Todo mundo conhece a história. E já não passasse esses obstáculos a qual fizemos menção aqui nesta manhã. Chegando lá, ele encontra a esposa de Potifar, que tramou contra ele.
Fala para esse crente, ó, se você não parou na primeira trama que fizeram contra você, não é agora que você vai parar. Aí José, a esposa de Potifar, ela arma ali toda uma situação, num momento que só está os dois na casa, ela tenta agarrá-lo. E o que me chama a atenção aqui, doutora Marina vai ser advogada também, é que José, ele larga a capa na mão dela e foge. Só que antes de fugir, ele vai falar, ó, eu sou crente. Eu não vou cometer esse pecado contra Deus e não vou cometer ao meu Senhor. Você percebeu que lá atrás, no obstáculo onde os irmãos arrancaram a túnica colorida dele, José já aprende a lidar com as percas para alcançar o objetivo dele? Conjecturando aqui, eu penso, Maico, José falou, já perdi a túnica que meu pai me deu, colorida. O que é uma capa? O que eu não posso perder é a santidade. O que eu não posso perder é o temor a Deus. Aleluia. Porque não pensa você que de repente está aqui dentro da nave, que você está rompendo os obstáculos, não. Você pode estar só sobrevivendo. Mas Deus não te chamou para sobreviver. Deus te chamou para ter vida. E vida com abundância. Você sabe como está a sua vida. Você sabe como está o seu coração. Você sabe como você tem se posicionado na casa de Potifar. Aleluia. Você sabe se quando passa aquela mulher com as roupas marcando, traçando ali as curvas dela, se você dá aquela olhada ou não dá. Você sabe como é a sua posição no seu trabalho. Você sabe qual tem sido a sua postura dentro do Uber. Aleluia. Olhando para a vida de José, ele passou por tudo, mas continuou sendo crente. Oh, glória. Fala para esse crente assim, ó, passe o que passar. Fica crente. Enfrenta os obstáculos com temor a Deus. Fala para esse crente, perca o que tiver que perder. Fala, continua acreditando no sonho. Continua acreditando na promessa. Eu poderia enumerar vários obstáculos, mas eu acredito que você já conseguiu ter uma percepção do que é ser portador de uma promessa, dos caminhos, das coisas que vão acontecer. Mas o que eu acho interessante é que depois de tudo isso, de José ser odiado, ser invejado, dos irmãos conspirarem contra ele, tentar matar ele, despir ele, ele foi aprisionado, ele foi vendido. De repente, ninguém te chama mais para ir no Mac depois do culto. De repente, ninguém te chama mais para ir dar uma volta no Parque do Riso. De repente, você tem olhado o WhatsApp para ver se chega uma mensagem, nem que seja da lista de transmissão do pastor Renato. E aí você está pensando, ó céus. Aí você está pensando, eu sou tão frágil.
Aí você está pensando, ninguém lembra de mim. E Deus está olhando e está dizendo, se levanta. Se levanta nesta manhã, continua crendo na promessa, aleluia, independente das circunstâncias, independente dos obstáculos, porque foi eu que te chamei e é eu que vou mudar a sua história. Aí José está na prisão, esquecido mais uma vez. Só que sabe o que eu acho interessante, pastor? José, ele nunca deixa de servir. Ele chega na casa de Potifar, porque Potifar observou, Leandro, que tinha algo diferente na vida dele. E o servo só serve para servir, Anderson. Então, com certeza, José estava ali servindo. Mas ele poderia estar mandando indireta no Facebook. Ele poderia estar de biquinho. Ele poderia estar murmurando, mas não, ele estava servindo. A ponto que Potifar olha e fala, eu quero ele na minha casa. Porque ele é servo e onde ele põe a mão prospera. Aleluia! Bom, quem quer estar do lado de murmurador? Eu não quero. Já basta as minhas lutas. Já basta o eu que eu tenho que lidar, que eu sou ruim, irmão. Aí eu vou estar com gente que só reclama, só conta. Não, irmão. Tem que ser servo. Aquilo que não te matou, te projetou. José está ali, firme e forte. Aleluia. Aí ele vai para casa de Potifar. Tudo que ele põe a mão prospera. Aí o que vem? Mais inveja, mais perseguição, mais trama. Aleluia, mas José continua crente. E a Bíblia diz que Deus era com ele. Quer enfrentar os obstáculos e ser projetado? Seja crente, porque daí Deus vai ser com você. Aleluia, e não é por você, não é pelo seu porte físico, não é pelo seu intelecto, não é pela sua conta bancária, não, é porque existe uma presença na tua vida. E isso atrai opositores, isso atrai inveja, aleluia, mas coisa boa, irmãos. E saiba de uma coisa, sempre quando você fizer o que é certo perante a Deus, você vai desagradar o homem. Por isso que Paulo diz, convém agradar o homem ou a Deus. Eu não estou nem aí, pode falar que eu sou incisivo, pode falar de mim o que quiser, eu quero agradar a Deus. Se para agradar a Deus for preciso eu desagradar toda a comunidade Ágape, eu vou desagradar vocês. E que o nome do Senhor seja glorificado. Mas quando nós agradamos a Deus, nós somos servos. E dificilmente quem agrada a Deus não vai conseguir ser útil na vida das pessoas. Estou partindo para o final. Aí José sofre na casa de Potifar, mas não deixa de ser crente. E ele vai para a prisão. E quando ele chega na prisão, o chefe da prisão enxerga nele também um servo. Enxerga nele também um homem diferenciado. E coloca ele como cabeça naquele lugar. Só que mesmo José sendo crente, escuta isso aqui. Mesmo você que está sentado aí me olhando, sendo crente, muitas vezes você busca socorro no homem. Aleluia. José vai interpretar os sonhos, eu não vou entrar aqui porque não temos tempo, todo mundo sabe. Se você não sabe, eu vou falar de uma maneira simplificada. Ele interpreta 2 sonhos, o do copeiro e do padeiro. E aí ele vai pedir ajuda para aquele homem, vai falar, quando você chegar lá, no palácio, fala de mim para Faraó. Sabe qual é o problema de muito crente?
Você está esperando alguém te projetar, quando na verdade quem vai te projetar é Deus. Você está esperando alguém lembrar de você, quando na verdade Deus já lembrou faz tempo. Tem gente aqui que foi escolhido no ventre da sua mãe, mas você não quer o peso da promessa. Diga assim: José, esquecido pelos homens. Como José era servo, pastor Renato, ele arrumou um problema muito grande por causa do sonho. Porque nós lemos aqui que no começo os irmãos já odiavam ele. Aí quando Deus deu o dom para ele de sonhar, da revelação de sonhos, ele conta. Aí o negócio fica pior. Mas quem é servo não enterra o dom que Deus te deu. Vou falar de novo. Quem é servo não enterra o dom que Deus te deu. Ah, eu até louvava na igreja, mas me trouxe problema, não vou louvar mais. Eu até pregava, mas me trouxe problema, não prego mais. Ei, deixa eu te falar, enquanto você não se levantar e voltar a fazer aquilo que Deus quer que você faça, você vai continuar estagnado. Muitos aqui não queriam nem saber mais de sonho. Você é louco, deu mó B.O. para mim esse negócio de sonho lá atrás. Mas José não. Quem me deu foi Deus. Se o homem achar ruim, problema dele. Conta aí, meu irmão, sonhou, o que foi? Vou interpretar, está aqui. E vocês, está aqui. É o dom que Deus me deu, Cris. Ah, vou parar. Para. Aí José pega, fala: o mesmo dom que traz problemas, fala, o mesmo dom que pode trazer problemas com os homens, aleluia, é o dom que Deus vai usar para me honrar, aleluia, porque quem tem promessa, fala, quem tem promessa, quem tem dom entregue por Deus, não precisa de homem para ser honrado. 2 anos esqueceram de José. O faraó teve uns sonhos lá, falou, aí o cara lembrou. Não foi ele que lembrou, Deus fez ele lembrar. Ó, agora é a hora. Não é no tempo de José, é no meu tempo. Vou falar de novo, que eu acho que você de manhã você está meio dormindo ainda. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. José se torna governador. Coisa boa, né? Ser governador é bom, né? Mas se eu não tivesse contado tudo que ele passou para se tornar. Como diz nosso pastor, não caiu de paraquedas aqui. Esses tempos as coisas estavam indo tão bem na Ágape, estão indo, né, pastor? Tinha hora que a diretoria se reunia, nós olhávamos um para o outro e falávamos: meu, tá estranho, né? É, irmão, porque a gente sabe que não é fácil ser portador de uma promessa, pastor. E aí um homem muito sábio, que nos ajuda muito, que é parceiro, podemos dizer que desde o início, o pastor Silas, ele teve uma visão interessante. Ele falou: não, é que vocês estão olhando pelo tempo da Ágape, mas vocês estão esquecendo tudo que vocês já passaram no reino. Não é a placa de igreja aqui, é o que você fez desde quando você aceitou a promessa. Quem está entendendo? O senhor não é presidente da Ágape por causa de 4 anos que estamos aqui, não. Só é presidente da Ágape porque quando o senhor largou o cavaco, o senhor falou: vou me dedicar. Está vindo coisa grande, pastorzão. Está vindo coisa grande. E aí José se torna governador. E os irmãos de José, num período de fome, vão subir ao Egito. Olha que interessante isso aqui, presta atenção. Gênesis 42, versículo de número 8. A Bíblia vai dizer
que quando os irmãos de José chegam ao Egito, eles não reconhecem José. Mas a Bíblia também vai dizer que José imediatamente reconhece seus irmãos. Diga assim: invejoso não muda. José conheceu os irmãos porque ele estava do mesmo jeito. Já tinha se passado vários anos, mas eles continuavam do mesmo jeito. E José estava diferente. Olha para esse crente e fala: Deus te chamou para fazer a diferença e para ser diferente. Se coloca sobre seus pés nessa manhã. Aí no capítulo de número 45, deixa eu te falar uma coisa. Lembra quem você era? Ou se porventura você é aquela pessoa ainda, Deus te chamou aqui nessa manhã para mudar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem a oportunidade de escolher se você vai ser do time dos que odeiam, ou se você vai ser do time dos que são odiados. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer que é impossível alguém servir a ele e não aborrecer até os da sua casa. Aí você tem a oportunidade de escolher se você vai continuar essa pessoa invejosa, amarga, medíocre, que não muda, ou se você quer uma mudança. Se você quer ser que nem José, passar pelas dificuldades, suportar todos os obstáculos para governar, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. José se revela aos seus irmãos, lembrando da pregação do pastor Murilo, de repente José fala: miseráveis. Agora eu pego eles, agora eu sou governador. Aí José falava: vou pegar. E Deus falava: vai nada. Tudo que você passou, tem passado, não é para pisar em ninguém. Características de José: homem temente a Deus, homem que confiava a Deus, homem que não desviava do caminho e era servo. Fazendo um paralelo com Jesus, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deus trabalhou na vida de José e sabia quem que ele estava colocando para governar naquele período de dificuldade. Deus não coloca ninguém em lugares altos sem antes transformá-lo. Existe uma frase que eu não vou lembrar quem parafraseou ela, mas que diz mais ou menos assim: é impossível Deus abençoar alguém de maneira poderosa sem antes feri-lo profundamente. O fruto você conhece quando ele é espremido, irmão. É muito fácil falar de perdão até ter alguém para perdoar. É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil falar de resolver conflitos dentro do casamento quando o seu casamento está bem. Quero ver quando a luta chegar na sua casa, se você vai continuar crente, se você vai continuar crendo na promessa. É muito fácil falar de perdão quando as pessoas que te fizeram mal estão longe, estão a quilômetros de distância. Eu quero ver quando elas baterem na sua porta para te pedir ajuda. José, no capítulo 45, se revela a seus irmãos. José, no capítulo 46, se encontra com seu pai.
Pai esse que achava que o seu filho já estava morto. Mas mesmo sem ele saber, mesmo sem o filho estar debaixo dos olhos dele, o filho dele estava sendo projetado. De repente tem algo que já não está mais nas suas mãos. Receba que é do céu essa daí. Mas Deus manda eu dizer para alguém aqui: está sendo projetado. Apenas permaneça fiel. Grupo de louvor, vem para cá por gentileza. E no capítulo 50 de Gênesis, vamos ler. Diga assim: aquilo que não me matou, me projetou. José disse assim, ó: vós, na verdade, intentados o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, se a nossa vida não tiver um propósito aqui nessa terra, de nada adianta. O Maico está lá explodindo o caixa eletrônico, dando trabalho para Jesus. Jesus vai lá, pega o Maico. Marinho está lá pinando a moto dos outros, fazendo clone. Deus vai lá, resgata o camarada. Até aqueles que nasceram em berço evangélico que acham que é diferente, não é não. É tudo caco, é tudo barro. E eu falo isso porque eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Abraão, o pai da fé, falando assim, ó: do pó eu vim, para lá eu voltarei, sou pó, sou terra. Eu vejo Paulo, ouvi muito se falar de Paulo aqui nos últimos dias, principalmente aqueles que estão estudando teologia, estavam estudando as cartas paulinas. Paulo com aquele legado maravilhoso, aleluia, ao ponto que eu falei esses dias aqui, que é o maior missionário, falaram Paulo. E de fato, eu considero ele depois de Jesus, porque Jesus sempre vai ser o ápice de tudo. Mas, mesmo Paulo sendo quem era, evangelista Maico, ele vai dizer: miserável homem que sou, aleluia, oh glória. E Jó, aleluia, o único a qual Deus testemunhou sobre ele, o próprio Deus falou: homem íntegro, justo, correto. Aí ele fala: abominável homem que sou. Deixa eu te falar uma coisa: enquanto nós não reconhecemos que não somos nada, que somos falhos, que tudo é dele, que tudo é para ele e por ele, nós não vamos conseguir, aleluia, atingir aquilo para qual ele nos colocou nesta terra. José passou por tudo isso, Bruno. Mas se não fosse para servir no final, tudo tinha sido em vão, irmão Alberto. Aí, em poucas palavras, quando aquele que fez mal para ele apareceu, ele falou assim. Aí o pai morre. Aí os irmãos falaram: Anderson, agora a casa caiu. Olha só que interessante. Com todo o cenário, José recebeu os irmãos, se revelou, deu mantimento, fez toda essa situação, Marilson. Os irmãos ainda achavam que José era um cara mau caráter. Porque quando o pai morre, eles vão até José tipo: opa, e aí, irmão, como é que vai ficar agora? Aí José fala: fica tranquilo, porque eu continuo sendo crente. Aleluia. Quando eu estava na casa de papai, eu era crente. Quando eu fui parar na cisterna, eu era crente. Quando eu fui caluniado, eu era crente. Quando eu fui para a prisão, eu era crente. Quando eu estou na posição de destaque, sendo governador do Egito, eu continuo crente. Ô glória. É que eu não aguento. Eu tento, mas eu não aguento. Vou falar uma coisa aqui. Ai, meu Deus, me ajuda. Se você não mudar de vida, irmão, nunca Deus vai te colocar num lugar de destaque. Deus conhece. Aleluia.
Pastor Renato fala que pelo menos 80%, 90%, ele conhece cada um aqui. Mas ele conhece 100%. Conhece até mais que você. Lembra quando Pedro falou, eu não te nego. Falou, Pedro, fica na sua, você não sabe de nada. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O que José está falando é para os irmãos aqui, ó. De fato tem uma mudança na minha vida. Vocês tentaram me fazer o mal, mas o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus fez o bem. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que fizeram para você, Deus tem feito o bem na sua vida. Não importa o que fizeram para você, eu vou repetir, Deus tem feito o bem na sua vida. Não importa o que fizeram para você, Deus tem feito o bem na sua vida. Então se levante nesta manhã e sirva ao Rei da Glória. Tem alguém aqui que ainda não serve esse Deus e quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que ouviu esta palavra nesta manhã e se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar, quer retornar à casa do Pai, rompendo esse obstáculo que muitas vezes as lutas vêm, cauterizam a nossa mente, nos paralisa. Deus nesta manhã está falando para crente aqui, aleluia, o sonho que eu dei, eu me responsabilizo. Tem alguém que está afastado? Tem alguém que ouviu esta palavra e sabe que precisa se posicionar e tem coragem de vir aqui na frente e receber uma oração? Eu quero orar por você. Tem alguém? Aleluia. Irmãos, depois de anos, os irmãos de José estavam da mesma maneira, ao ponto que quando eles chegaram no Egito, José já olhou e falou, meus irmãos, está da mesma maneira. Invejoso não muda. Aleluia. Quem não se posiciona não muda. Aleluia. Mas José, que era para estar acabadinho, todo arrebentado ou até morto, estava diferente. Tem mais alguém que quer a diferença do céu nesta manhã? Foi lido aqui no começo do culto. Aqueles que confiam na força do próprio braço. Aleluia. Eu acho interessante que as pessoas usam muito esse texto para falar do irmão do lado, né? Maldito o homem que confia no outro homem. Vai confiar na Kelly. Kelly é prova. Vai confiar na Cris. Quando na verdade você tem que olhar para você e falar, não posso confiar em mim. Eu sou ruim. Aleluia. Tem mais alguém? Eu quero orar por essas pessoas que aqui estão. Estenda suas mãos para cá, você que entendeu esta palavra. Existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que tem cuidado de você. E nesta manhã Ele sonda o seu coração. Existe um Deus que não te tirou da onde tirou, para que você morra. Aleluia. Os obstáculos vêm para nos parar, mas existe um Deus que nesta manhã Ele quer te projetar. Aleluia. E hoje ao mover no céu, aleluia, que vai mudar o seu interior. Não importa o que você está passando, Deus vai te sustentar e você vai servir, porque o objetivo Ele tem na sua vida. Coloca as mãos aí, pastor. Oh glória, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está essas pessoas que entenderam a tua palavra, que estão, Senhor, carentes, Senhor, nesta manhã. O Senhor é o Deus que sustentou José em todos os períodos de adversidade e vai continuar sustentando a tua igreja.
Senhor, que o teu Espírito nesta manhã venha sobre essas vidas, Senhor. E se porventura tem alguém, Pai, que não teve a ousadia de vir aqui na frente, mas que precisa receber um chacoalhão nesta manhã, Senhor, para se posicionar, que o teu Espírito Santo vá de encontro à vida desta pessoa e o teu nome seja glorificado. Confirma, ó Senhor, os passos destas mulheres, Senhor, que a vida delas sejam instrumentos de louvores a Ti. Que onde nós colocamos os nossos pés, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Que onde nós colocamos as nossas mãos possa prosperar, porque aquilo que não nos mata nos projeta. Senhor, em nome de Jesus, joga por terra toda barreira, todo impedimento, toda muralha, e o que o teu nome santo seja glorificado. Seja exaltado, Senhor. Seja adorado nesta manhã, na beleza da tua santidade. Continue adorando ao Senhor com este louvor. Ele está aqui. Aleluia, Ele te sustenta. Ele te sustenta. E aquilo que para você é sofrimento, para Deus é ferramenta para te